Olá, eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Julie pastoreamos os jovens casados da Igreja Presbiteriana do Pichincha, auxiliando o reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje, a nossa reflexão terá como texto base a passagem que se encontra em Gênesis capítulo 4, versos de 9 a 10. Vamos ler? Lá diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. 25 de maio de 2020, na cidade de Minneapolis, um homem chamado George Floyd foi imobilizado na rua pela polícia, considerado então suspeito de usar dinheiro falso em uma loja. Enquanto o policial de pele branca apoiava o seu joelho sobre o pescoço desse homem negro contra o chão, ele, totalmente dominado, suplicava: Não consigo respirar, não consigo respirar. Mas mesmo assim, ele foi sufocado até a morte. Essa tragédia foi publicada em todos os jornais, causando protestos em várias cidades dos Estados Unidos da América e no mundo afora. Durante uma semana inteira de manifestações, mais de 9.000 pessoas foram presas, centenas de pessoas ficaram feridas e algumas até morreram. Essa imagem do indivíduo negro, indefeso e morto por um policial branco, fez reacender nas redes sociais muitos debates sobre direitos humanos e racismo. Por falar em racismo, conforme sinalizaram essas pessoas que foram entrevistadas na cidade de Minneapolis, deu para nós percebermos que essa cidade tem problemas. Então eu pergunto, se o George Floyd e o policial que o abordou, eles se percebessem como irmãos, se eles tivessem, se eles fossem irmãos de pele ou tivessem algum laço familiar, esse caso teria terminado em tragédia? Todavia, essa reportagem me fez lembrar da história de dois irmãos que também acabou numa tragédia. Lá em Gênesis conta a história de Caim e Abel. E Deus pergunta assim para Caim: Onde está Abel, teu irmão? Deus pergunta isso para um jovem lavrador que havia oferecido a ele um sacrifício e esse sacrifício fora rejeitado. E esse jovem havia tirado a vida do seu irmão mais novo, só porque não suportava conviver ao seu lado. Nesse caso, não foi um racismo propriamente, mas também havia algo no outro, havia algo em Abel que incomodava o agressor, Caim. Conviver com Abel despertou uma fúria desmoderada em Caim, um tipo de motivação destrutiva que busca anular o incômodo. Perceba o seguinte: esse mesmo pecado original que degenerou a humanidade no início dos tempos influencia no temperamento dos homens no tempo presente. De tal forma que, diante de determinados problemas, por vezes o homem tenta anular seu semelhante para anular o problema que está em si mesmo. Pressupõe-se então que o desmoderado Caim eliminou Abel da mesma forma que um policial desmoderado sufocou George Floyd. É importante nós compreendermos que os frutos de Caim, ou de qualquer pessoa que se julgue merecedor da redenção divina, não compram a vontade de Deus. Portanto, eu te pergunto, o fato de Deus escolher o tributo de Abel e rejeitar o de Caim era motivo para se instaurar uma guerra entre seres da mesma espécie? O mesmo pecado original que degenerou a humanidade no início dos tempos cega os homens diante de uma nova oportunidade de aprenderem e se aperfeiçoarem para não mais errarem na mesma coisa. Ao contrário de cooperação e respeito mútuo entre os irmãos, Caim responde para Deus dizendo assim: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Ao contrário da ideia de igualdade social,
Ouvimos em Minneapolis, a partir das entrevistas que foram feitas, de depoimentos de irmãos que falaram mal dos problemas de racismo que eles tinham que conviver diariamente. Nós percebemos aqui assim também denúncias de abuso de autoridade contra a população afrodescendente. Enquanto isso, a voz do sangue de muitos irmãos clama da terra por justiça social. Eu acredito que exista um pouco de Caim e de Abel dentro de cada um de nós, querendo constantemente aparecer, querendo dividir o que Deus uniu, querendo sufocar a preciosa paz social. Em contrapartida, a Igreja do Senhor Jesus Cristo recomenda o caminho do amor, da santidade, do relacionamento com o Criador através da meditação bíblica e da oração, para assim nos alimentarmos da fonte de toda moderação e justiça, que é Deus, que é a sua palavra. Como bem diz o poeta, Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus derramou seu sangue e nos uniu a Deus. Quando a palavra de Deus estiver no coração daqueles que estão ao nosso redor, nossos semelhantes perceberão que somos todos irmãos. Há tempo ainda de mudar. Há tempo para melhorar esse mundo, melhorar os problemas que nós passamos de intolerância, os problemas de racismo, os problemas de falta de amor. Então, vamos buscar a voz de Deus, essa voz que ecoa das Escrituras e nos pergunta até hoje, no tempo presente, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Medite nisso. Que Deus te abençoe. Amém.